Vai começar o famoso período das águas, temporada em que os produtores se preparam para uma importante fase da pecuária de corte, o planejamento da estação de monta, processo recomendado para concentrar as atividades reprodutivas e as parições em momentos estratégicos do ano. O pecuarista brasileiro já tem muita experiência com essa tradicional prática, mas em tempos em que a digitalização avança no campo, é importante lembrarmos de um novo ingrediente dessa receita de sucesso: a influência dos dados para a tomada de decisões. Quem vai detalhar esse novo paradigma para a gente é o Tiago Parente, CEO da iRancho, empresa que é referência em sistema de gestão para a pecuária. Tudo bom, Tiago? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado por me receber novamente. Obrigado a DBO. É bom estar de volta. Muito bom estar de volta. Sempre um prazer conversar contigo, Tiago. E para começar aqui a nossa prosa, é sempre bom dar uma relembrada, né? Do porquê que o produtor deve fazer estação de monta e por que é importante para o seu negócio esse processo. Bom, Roberto, a gente sempre fala na pecuária que esse ano já acabou, né? É uma atividade de ciclo longo, né? Assim, o que se descobriu ao longo do tempo, né? Primeiro a gente chegou a possibilidade da inseminação, né? E a inseminação ela nada mais é do que você ter acesso a touros que de outra forma você não teria, que são touros de valor muito alto, touros que a gente precisava ter uma solução para multiplicar melhor aquela genética, né? Para usar eles como melhoradores em uma ampla quantidade do nosso rebanho, né? Então, a partir do momento que a gente teve acesso à inseminação, tinha-se um grande desafio, né? Que era você, antigamente, quando não tinha IATF, né? Que você só tinha inseminação, você tinha que fazer por observação, né? Então você tinha pessoas, ou você tinha depois a gente teve os marcadores, né? Você colava um adesivo ali na anca da vaca e você via se a outra montou nela, ela raspava tipo uma raspadinha, né? E aí você conseguia trazer aquele animal para o curral para conseguir inseminar, né? E era um trabalho enorme, né? Um esforço gigante você ter ali mão de obra acompanhando diariamente o rebanho para saber que animais que entraram no cio ou não, né? Com o advento da IATF e a tecnologia hormonal que veio junto para a gente fazer o que a gente chama de sincronização de cio, isso nos permitiu fazer muitas coisas, né? A gente vou dar um passo atrás, né? E a gente passou a perceber que tinham bezerros que dependendo do momento que nasciam do ano, tinham um desempenho muito superior a bezerros de genética semelhante que nasciam em momentos diferentes, né? E começou-se a fazer estudos científicos para confirmar ou não essa tese, né? Pois bem, a tese foi confirmada, né? E a gente tem o nome carinhoso aí do bezerro do cedo, e o bezerro do cedo é um bezerro que ao longo da vida dele entrega uma performance maior devido ao momento do nascimento, né? Na realidade, até ao momento do início da estação de monta, que é o que a gente tem aqui, né? Então a gente tem uma vaca que ela faz-se a concepção desse bezerro no início agora da estação chuvosa, né? E a vaca tem ali, durante os momentos críticos da gestação, uma oferta muito boa de alimento, né? A aparição ela acontece no final ali do período da seca, né? E esse bezerro ele tem alguns dias de seca ou talvez um mês de seca, onde cura o umbigo, onde evita-se a formação de qualquer bicheira, né? E a formação do rumen, para que no início da fase de chuva ele esteja pronto para começar a pastar também, né? Então ele tem uma formação privilegiada, né? E ele a gente consegue fazer a sincronização da alimentação dele com a maior oferta desse capim mais tenro, do capim recém-brotado, né? Então, por isso que é de extrema importância a estação de monta, né? E lembrando que antigamente a gente tinha só o touro, então nascia bezerros o ano todo, né? E você não tinha muito controle de como é que isso acontecia na fazenda, né? Hoje a gente tem a IATF, ela é uma tecnologia extremamente comprovada de reprodução e que traz um resultado espetacular, né? Tanto que a gente vê que quanto menor a estação de monta de uma fazenda, mais profissional é aquela fazenda, ou seja, são inversamente proporcionais, né? Então,
o nosso amigo pecuarista que ainda não tem estação de monta, quando a gente começa uma estação de monta, ela começa mais longa, mais dilatada, né? E ao longo do tempo a gente vai encurtando essa estação para fazer cada vez mais bezerros nascerem no melhor momento de nascimento que existe, né? Que é esse bezerro do cedo. Legal, e não só padronizar os nascimentos, como também a própria questão da desmama, então tem uma série de benefícios aí, né, Tiago? Não, acho que tem esse momento, eu acho que ele propicia uma maior performance da vida desse animal, né? E que aí ele permite uma redução do ciclo de vida desse animal, e isso se traduz num monte de benefícios para o pecuarista, para a pecuária e para o planeta, né? Então a gente fala em mais dinheiro no bolso do pecuarista, dinheiro mais cedo no bolso do pecuarista, um animal que tem uma conversão melhorada, né? E quando a gente fala em redução de ciclo de vida do animal, a gente está falando de redução de emissão também, né? Então aí a gente está vendo também a sustentabilidade dando mais dinheiro para o produtor, né? E a gente tem sempre que associar que os produtores que são mais sustentáveis, que fazem melhor uso dessas tecnologias, passam a receber mais dinheiro por atuar melhor na atividade. E o planejamento é uma demanda essencial para o sucesso da estação de monta. Aproveitando que o seu conhecimento sobre pecuária, o que exatamente precisa ser considerado em relação à seleção e preparo das fêmeas e dos touros que participarão dessa temporada reprodutiva? Falando especificamente de reprodução bovina, a gente fazer andrológico dos touros, se a gente faz repasse, a gente fazer um exame de avaliação ovariana nos animais que vão entrar em estação, para saber se esses animais estão aptos a entrar em estação, para a gente não gastar esforço com animais que não estejam aptos, a gente ter tratado bem desses animais, ter feito um planejamento nutricional desses animais durante a estação de seca, né? Porque a gente sabe que se não houver ganho energético desse animal ao longo da estação, a chance dela ter sucesso nessa reprodução é inferior, né? Então a gente fazer, e especialmente aí, pessoal, as primíparas, né? Porque hoje a gente está desafiando animais cada vez mais jovens, né? Então a gente tem que pensar que o animal está com demanda de crescimento e ao mesmo tempo está gerando uma nova vida, né? Então a gente tem que ter mais preocupação ainda com essas primíparas, com as secundíparas, né? Muitas vezes a gente olha muito para a primípara e não olha para a secundípara, que está gestando, está com um bezerro ao pé e está gestando o segundo bezerro, muitas vezes com 2 anos e pouquinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os insumos que a gente vai usar nessa reprodução são de extrema importância, a qualidade desses insumos, se eles estão na validade, o tipo de protocolo que vai ser utilizado, se vai se utilizar um protocolo de vários laboratórios ou um protocolo de laboratório único, né? Isso muitas vezes afunila a análise de algum problema que tiver ocorrido, né? Treinamento do pessoal, não pode ter coisa mais importante do que repassar esse processo que acontece no curral, nos momentos, ou na fazenda, né? Vamos extrapolar o curral, nesse momento de estação de monta, como é que os animais são lidados, uma lida com baixo estresse, com bem-estar animal, uma seleção de animais menos reativos, mais calmos, né? Então, assim, a gente tem que olhar o pecuarista aí, ele tem dezenas de chapéus para estar usando, né? Para conseguir ter uma estação de monta de alto sucesso, né? O que a gente está buscando 90% de prenhez, talvez um pouco menos, um pouco mais, né? Mas que a gente tenha realmente uma estação de sucesso e que esses animais tenham um excelente potencial genético e a gente cria as condições para eles exercerem esse potencial genético, né? Não adianta nada a gente ter acesso a uma excelente genética, a gente ter cuidado da mãe, se quando o bezerro nasce a gente não tem aquele alimento, aquele planejamento para que ele consiga fazer a conversão e consiga ter acesso aos nutrientes que ele precisa para fazer o crescimento, né? Então, assim, eu não poderia frisar mais a necessidade e a importância de um planejamento de estação reprodutiva, tá? E aí, lembrando também, por exemplo, até no rancho a gente tem a velocidade de saída do animal do brete, né? E já se correlacionou essa velocidade de saída com a taxa de sucesso da inseminação, né? Então, aí já entrando um pouquinho
no mundo da informação associada à IATF, à estação de monta, hoje a gente tem informação para extrair uma série de insumos que são de extrema importância para as decisões dessa estação e das estações futuras. Pegando esse gancho, Thiago, como que os dados podem ajudar no planejamento eficiente da estação de monta? E o que exatamente eles revelam ao produtor, sobretudo em relação aos índices zootécnicos das fêmeas e dos machos? A gente já começou a falar aqui um pouquinho sobre o impacto das informações na estação de monta, na estação reprodutiva, né? E a gente fala muito, por exemplo, intervalo entre partos, né? Você saber se uma fêmea está te entregando pelo menos um bezerro por ano, quando não, a gente encurtar um pouquinho esse intervalo. Então, essa seria uma das coisas mais básicas que qualquer pecuarista de cria tem que fazer, tem que conhecer, né? E a gente vai aprofundando nisso de acordo com que a gente vai se profissionalizando, né? Então, por exemplo, se eu já sei que as minhas fêmeas estão entregando pelo menos um bezerro por ano, a gente vai começar a olhar em quilos de bezerro que cada fêmea está entregando. Então, a gente começa a pressionar mais ainda essa seleção para a gente ter as melhores matrizes possíveis, né? A gente olhar essa questão da calma do animal. Se o animal vem para o curral, se ele fica mais parado, se ela reage com calma às ações do veterinário ou do profissional que está trabalhando no curral, se ela sai do brete com tranquilidade. Isso passa por treinamento, mas passa por informação, né? Muitas vezes hoje a gente chega em fazendas que não sabem se o animal está entregando. Muitas vezes a gente tem uma fêmea que está 2 anos sem parir e está ficando por desconhecimento, né? E está gerando um custo ali, porque a gente paga o animal independente dele estar produzindo ou não. Então a gente tem que ter a capacidade de olhar o nosso rebanho, olhar cada indivíduo e ver o que cada indivíduo está contribuindo para a margem que a gente tem no final da estação ou do ciclo produtivo na fazenda, né? A gente tem que ter essa capacidade, é de extrema importância. A gente está vendo um achatamento da margem da pecuária ao longo do tempo e a gente precisa conseguir acompanhar isso, acompanhar se cada animal está emprenhando no momento que deveria, quem que está entregando os melhores resultados. E a partir do momento que a gente se torna muito profissional na estação, a gente passa a selecionar por outros atributos. Então, uma vaca que produz repetidamente um bezerro mais fraco, e aí sem informação a gente não consegue fazer isso. Uma vaca que produz bezerros mais reativos, mais bravos, a gente só consegue ver isso através do acompanhamento da vida do animal com informações, né? Um animal que está falhando, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente olha nas informações coletadas ao longo da estação de monta e que nos auxiliam a tomar a melhor decisão possível para a manutenção da maior lucratividade da fazenda, né? Então, a informação em qualquer momento do negócio é de extrema importância, mas neste momento agora a gente está assinando um contrato de 4 anos com aquela vaca, né? Que ela vai produzir, aliás, com o filho daquela vaca, né? Que ela vai produzir um bezerro, e aquele bezerro vai crescer 24 a 36 meses antes de seguir para uma outra jornada própria, né? Então a gente tem esse compromisso que a gente está assinando agora e a gente tem que fazer o melhor possível para entregar o melhor resultado. E, Thiago, o que é necessário para aplicar os dados na dinâmica de uma estação de monta em termos de tecnologias, pessoas e processos? Tecnologias, né? Vamos desde as mais simples, né? Primeiro, a identificação individual do animal, né? A gente não consegue fazer nada se a gente não conseguir olhar o indivíduo, né? Então a gente precisa primeiro identificar os indivíduos, né? Segundo, o time. A gente precisa ter um time que conheça o processo dessa estação de monta, como é que isso vai acontecer, e um time com compromisso, né, cuja missão seja entregar uma boa estação. Não adianta nada do pecuarista ter uma melhor boa intenção do mundo e você ter um funcionário que não está alinhado com isso ou que está tocando os animais com desrespeito, que não está dando tempo para os animais fazerem aquilo que é necessário que eles façam da maneira mais calma possível, né? Que a gente defina bem esses processos que tem que acontecer para a gente atingir o resultado, né? E aí eu até vou dar vários passos atrás. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o resultado,
né? Qual é a meta? O que, que a gente quer? O que, que a gente almeja? Né? Então, assim, vamos supor, eu quero 90% de prenhez nessa estação de monta, e dali a gente tem que voltar aos passos. Olha, se eu sei que uma IATF vai me dar 60%, 50% de taxa de sucesso, a gente começa a conseguir fazer conta do que tem que acontecer ao longo do processo para a gente atingir os 90% de taxa de prenhez. Né? E aí você tem que ter o compromisso, a missão de todo o time. A gente cuidar da nutrição nos últimos meses antes da entrada na estação de monta, né? Como a gente já disse antes, a curva energética do animal tem que estar subindo, tem que estar havendo um ganho de peso ali para que haja o ciclo correto do animal, para que haja a possibilidade de emprenhar, de sincronizar os cios, né? E tecnologias hormonais, né? Toda a parte de protocolos, a gente já está bem, os laboratórios que a gente tem são fenomenais nesse sentido, e aí tem um monte de protocolos distintos que a gente tem que conversar com esses profissionais, se vai usar um D0, D8, D10, ou um D0, D7, D9, D11, o que é melhor para a fazenda, o que se encaixa melhor, o que é melhor para o perfil de gado que está entrando na estação, né? E, por último, fazer diagnóstico e registro de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente precisa ter um sistema, precisa ter uma forma de registrar o que está acontecendo com cada animal, que dia e que hora que foi feito cada protocolo, cada aplicação de medicamento, de hormônio, que hora que foi feita a inseminação, para a gente conseguir apurar melhor esse resultado com precisão, né? E aí um outro ponto é que é importantíssimo fazer o diagnóstico de estação durante a estação e o diagnóstico final, né? Para que a gente tenha números bem feitos, bem embasados, que nos permitam tomar as melhores decisões, né? E depois isso vai até a desmama do animal para a gente fazer esse acompanhamento e entender o que a gente está produzindo, né? Então, é um trabalho bem longo, né? Um trabalho que a gente faz de forma empírica muitas vezes, mas que precisa ter técnica, precisa ter processo e precisa ter informação. Para coroar essa nossa conversa, qual que é o impacto produtivo e financeiro dos dados em uma estação de monta? Certo, essa pergunta é boa. Não tem muitas informações, né, sobre isso. A gente tem vários papers, vários estudos que indicam esse ganho, né, entre o bezerro do cedo e o bezerro mais tardio, e é um ganho bem considerável, né? Por exemplo, ganho de genética, a gente tem análise onde um touro entregou em média 2 arrobas por filho no momento do abate, em comparação com todos os outros animais daquela estação, né? Então, quando a gente olha que um animal que provavelmente consumiu mais ou menos a mesma quantidade de volumoso e concentrado que um irmão de geração dele e está entregando 2 arrobas a mais para o pecuarista, a gente está falando de uma diferença de margem muito grande, né? E a gente olha isso ao longo de todo animal, desde aquele de uma matriz mais calma, de uma matriz mais mansa, de uma matriz de uma genética mais moderna, né, que tenha uma caixa, que tenha uma costela, que tenha onde pôr carne, que tenha precocidade, que transmita isso para os filhos dela. Dessa seleção do touro, obviamente, e a gente tem profissionais excepcionais no mercado, e aqui eu queria até, eu, por exemplo, na minha fazenda, a gente já está usando sêmen de animais que tragam uma melhor qualidade da carne, né, mais marmoreio, mais área de olho de lombo, mais precocidade. Por quê? Porque apesar disso não estar recebendo qualquer bonificação nesse momento, é difícil imaginar que não vai haver essa bonificação no momento futuro, né? E entre você escolher um sêmen que tenha característica de carne de qualidade e um que não tenha, a diferença de custo é marginal nessa seleção. Então, vale a pena a gente começar a olhar animais melhoradores que entreguem o que a gente precisa de precocidade, mas que também comecem a levar o nosso rebanho para uma melhor qualidade de carne. Tiago, obrigado por compartilhar sua visão com a gente. Esse é um tema muito importante. O pecuarista brasileiro já tem bastante referência em relação ao que é a estação de monta, mas essa questão da aplicação da inteligência de dados, isso é algo que a gente está ainda aprendendo a lidar, né? Então é muito bacana lembrar, passar essas mensagens, e agradeço muito mais uma participação de você aqui na DBO.
Eu que agradeço, Alberto. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.